Supremo Tribunal Federal forma a maioria para manter a suspensão do piso de enfermagem. E você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes simula projeto piloto do teste de integridade das urnas com biometria no TSE. INSS divulga edital de um dos concursos públicos mais esperados do ano, com 1.000 vagas imediatas. Brasil é o 7º maior mercado de criptomoedas do mundo e líder da América Latina. Uma garotinha de Santa Catarina surpreende na escolha inusitada do seu bichinho de estimação. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para manter a suspensa a lei do piso salarial dos profissionais de enfermagem. Foram 6 votos a favor e 3 contra. Os ministros julgam no plenário virtual a decisão individual do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu a norma até que sejam analisados os impactos da medida na qualidade dos serviços de saúde e no orçamento dos municípios e dos estados se for fixado o salário base. O entendimento de Barroso foi seguido pelos ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. A análise do caso está prevista para terminar amanhã, mas pode ser interrompida se houver pedido de vista. A lei aprovada pelo Congresso fixou o piso em R$ 4.750. O valor ainda serve de referência para o cálculo do mínimo salarial de técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Um importante medicamento para o tratamento do câncer de mama foi incorporado ao SUS. O repórter Dionísio Gonçalves traz mais informações. As pacientes com câncer de mama têm muitos motivos para comemorar. Um medicamento importante para o tratamento acaba de ser incluído no programa do SUS. Ele impede a queda de cabelo e diminui bastante a chance de metástase. O medicamento trastuzumab entancina é indicado em monoterapia, onde a paciente faz uso apenas de um remédio e é usado desde 2014 em casos avançados da doença, quando foi liberado pela ANS, Agência Nacional de Saúde. A portaria que informa a chegada do medicamento no SUS já foi publicada no Diário Oficial da União. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, em 2018, mais de 620 mil mulheres morreram da doença. No Brasil, a cada ano são descobertos até 60 mil novos casos, o que faz com que o país seja considerado o 4º na lista do mundo. Nos próximos 20 anos, de cada 100 mulheres, 47 devem ser diagnosticadas com a doença. O governo federal avalia restituir os recursos destinados ao programa Farmácia Popular, que foram reduzidos no projeto orçamentário de 2023. O programa sofreu uma redução orçamentária de cerca de 59% na expectativa de recursos para o próximo ano, o que pode comprometer o acesso a medicamentos. Auxiliares do governo federal defendem que o Congresso Nacional restitua os recursos no âmbito da votação do projeto. Um pedido de alteração para o Poder Executivo ainda não chegou à Secretaria do Tesouro, que é responsável pelo projeto orçamentário. De acordo com o Ministério da Saúde, a diferença no orçamento do Farmácia Popular para o próximo ano é resultado do aumento no repasse de recursos para as emendas de relator, a chamada RP9. O Índice de Atividade Econômica do país, que é considerado a prévia do PIB, registrou nova alta em julho. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. O Produto Interno Bruto brasileiro registrou elevação de 1,17% em julho deste ano, na comparação com o mês anterior. Com isso, o indicador iniciou o 3º trimestre do ano em alta. De acordo com números do Banco Central, a expansão de julho ficou igual à registrada em março deste ano, 1,17%, e foi a maior desde fevereiro de 2021, quando marcou 1,89%.
Esse também foi o segundo mês seguido de elevação do indicador. Já em relação a julho do ano passado, a alta é de 3,87% e em 12 meses de 2,09%. A equipe econômica do governo federal também elevou a previsão oficial para o desempenho da atividade econômica neste ano, de 2% para 2,7%, no segundo aumento seguido do indicador. A Secretaria de Política Econômica informou que a elevação é explicada pelo resultado acima do projetado para a atividade no segundo trimestre de 2022 e indicadores positivos, que começaram a ser divulgados para o segundo semestre deste ano. Para 2023, a estimativa para o PIB foi mantida, 2,5%. A expectativa de inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, para o ano, foi reduzida para 6,3% no último boletim. A projeção anterior de inflação em 2022 era maior, de 7,2%. Para 2023, o patamar foi mantido, 4,5%. O Pix-Saque e Pix-Troco movimentaram quase 190 milhões de reais em pouco mais de 8 meses de existência. Foram realizadas quase 1,5 milhão de negociações das modalidades. As funcionalidades Pix-Saque e o Pix-Troco, que foram lançadas em novembro do ano passado, ainda não são tão populares em comparação ao volume total de transferências via Pix, que faz muito sucesso entre os brasileiros. Segundo o Banco Central do Brasil, entre dezembro do ano passado e agosto deste ano, foram realizadas mais de 1.453.000 transações das modalidades saque e troco, movimentando um total de 189 milhões de reais. Mas é possível observar que os números de operações com as modalidades têm sido crescentes. O Pix-Saque movimentou mais de 42 milhões de reais somente no último mês de agosto. Já o sistema de pagamento instantâneo continua em alta. Somente em agosto, movimentou 887 bilhões de reais em 1 bilhão e 858 milhões de transações. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira, de olho em dados da prévia do PIB divulgados pelo Banco Central e de indicadores contraditórios sobre a situação econômica dos Estados Unidos. A moeda norte-americana subiu 1,18% e encerrou o dia cotada a R$ 5,239 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda hoje diante de dados sobre o PIB brasileiro e sobre a economia dos Estados Unidos. O índice recuou 0,54% a 109.954 pontos. O Brasil se tornou o 7º maior mercado de criptomoedas do mundo e líder da América Latina, segundo o relatório 2022 Global Crypto Adoption Index. Vietnã, Filipinas e Ucrânia ocupam as primeiras posições, respectivamente. No levantamento, a empresa leva em consideração o volume de ativos digitais negociado por investidores em corretoras de criptoativos, centralizadas e descentralizadas, trades ponto a ponto, transações em aplicativos de finanças, entre outros. Em relação ao relatório do ano passado, o Brasil subiu 7 posições. Parte do aumento da adoção cripto no país, segundo o estudo, se deve à alta no volume de valores recebidos por serviços centralizados, cenário que indica maior uso de criptoativos para investimentos. De acordo com o documento, as taxas globais de adoção de criptomoedas diminuíram durante o mercado de baixa deste ano, mas a queda não eliminou o crescimento da adoção durante a alta. Dados do IBGE indicam que a demanda aquecida e os preços elevados da soja possibilitaram que a matéria-prima represente mais de 40% do valor gerado pela produção agrícola brasileira. No ano passado, a produção agrícola do país totalizou 743 bilhões e 300 milhões de reais em receita na soma das culturas permanentes e temporárias. O crescimento foi de 58,6% ante 2020, equivalente a 468 bilhões e 500 milhões de reais.
A quantia mais recente representa um recorde na série histórica desde a criação do real em 1994, também em termos nominais, segundo o IBGE. O valor gerado apenas pela soja chegou a 341 bilhões e 700 milhões de reais em 2021. Outra máxima na série e uma alta de 102,1% em relação a 2020, que corresponde a 169 bilhões e 100 milhões de reais. Com o avanço, a participação do grão frente à receita total da produção agrícola pulou para 46% no ano passado. O percentual era de 36,1% em 2020. No começo do século, em 2001, a cota representava 20,4%. E você vai ver ainda nessa edição, Alexandre de Moraes simula o projeto piloto do teste de integridade das urnas com biometria no TSE. E ainda uma garotinha de Santa Catarina surpreende na escolha inusitada do seu bichinho de estimação. Nós voltamos em instantes, até já! Estamos de volta, são 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. A profissão mototaxista passa a ser regulamentada aqui no Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes assinou o decreto que visa regulamentar a categoria de mototaxistas. O objetivo é organizar um meio de transporte que hoje opera na informalidade, principalmente em comunidades da cidade, onde o transporte público coletivo, como ônibus e vans, tem dificuldades de acesso. O trabalho será iniciado com um cadastramento feito em 3 etapas. Os trabalhadores deverão inicialmente preencher uma declaração para confirmar o interesse de se formalizar como profissional da área. Em seguida, eles terão 2 anos para cumprir as exigências previstas na lei federal, como a adaptação dos veículos e, por fim, apresentar as certidões e documentos necessários. Dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e o Detran do Rio de Janeiro prepara um dia de atividades para atender a este público. O Detran RJ vai realizar amanhã mais uma edição do Dia D. Será uma programação especial destinada ao atendimento prioritário das pessoas com deficiência. Neste dia, o usuário Pessoa de Deficiência, conhecida com a sigla PCD, poderá realizar serviços de identificação civil e de habilitação em qualquer unidade do departamento, sem a necessidade de agendamento prévio. Também estará disponível para este público a inscrição para o programa Cidadania sobre Rodas, que oferece aulas gratuitas de direção para pessoas que necessitam de carro adaptado. Para se inscrever, o candidato deverá comparecer ao posto Detran Acessível PCD, das 8 às 16 horas, ou procurar uma das 14 Ciretrans para se cadastrar. As vagas são limitadas. Eu fico por aqui, até amanhã. Obrigada, Anderson, pelas informações do Rio de Janeiro e até amanhã. E olha só, o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, divulgou hoje o edital de um dos concursos públicos mais esperados do ano para os concurseiros. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. O INSS oferece 1.000 vagas para o cargo de técnico do Seguro Social, que exige apenas o ensino médio completo de escolaridade. E o salário chega a quase R$6.000. 5% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência e 20% a pessoas negras. O Rio de Janeiro é o estado com maior número de vagas, seguido por São Paulo e Minas Gerais, mas há oportunidades em praticamente todo o país. A prova objetiva do concurso está marcada para o dia 27 de novembro, com avaliação de conhecimentos básicos de língua portuguesa, ética no serviço público, noções de direito constitucional, direito administrativo, informática e raciocínio lógico-matemático.
temático, além de conhecimentos específicos sobre benefícios previdenciários e legislação previdenciária. Quem passar nessa primeira etapa segue para o curso de formação, que terá carga horária de até 180 horas presenciais, e aí haverá outra prova. A nota final do concurso será a soma das duas avaliações. A taxa de inscrição custa R$ 85, mas os candidatos com cadastro atualizado no CadÚnico ou que sejam doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde podem pedir isenção. As inscrições começam nesta sexta-feira e vão até o dia 3 de outubro. Para se inscrever, basta acessar o site sebrasp.org.br. O ministro Alexandre de Moraes realizou hoje uma simulação do projeto piloto com biometria nos testes de integridade das urnas eletrônicas. A medida deverá ser implementada nas eleições deste ano. O projeto vai ser feito em 56 urnas eletrônicas em 18 estados e no Distrito Federal. Essa amostra representa 8,74% dos 640 aparelhos que já tinham sido destinados pelo tribunal para a realização dos testes de integridade, segundo o TSE. As outras urnas serão submetidas ao teste com as cédulas impressas e pré-preenchidas digitadas pelos servidores da Justiça Eleitoral, como já é tradicionalmente feito no dia das eleições, com acompanhamento de uma auditoria externa. O ministro disse que o objetivo da verificação é ampliar a biometria para todas as sessões, ou, se não houver necessidade, manter o teste de integridade. A medida era uma reivindicação do Ministério da Defesa, integrado com o Tribunal Superior Eleitoral e outros órgãos por uma comissão de transparência nas eleições. E nos destaques internacionais, os presidentes da Rússia e da China se encontraram hoje no Uzbequistão à margem de um encontro de cúpula com outros líderes da região, considerada um contrapeso à influência global do Ocidente. Organizado em uma antiga escala da Rota da Seda, o encontro da Organização de Cooperação de Xangai também vai ter a presença dos líderes da Índia, Paquistão, Turquia, Irã e outros países. A principal reunião vai acontecer na sexta, mas o evento que gera mais interesse é a reunião entre Vladimir Putin e Xi Jinping. Diante de um mundo, uma era e uma história em constante mudança, a China está disposta a se esforçar com a Rússia para assumir o papel de grandes poderes, para injetar estabilidade e energia positiva em um mundo balançado por turbulências sociais. Para Putin, o encontro de cúpula é uma oportunidade para demonstrar que a Rússia não pode ser isolada internacionalmente, apesar das sanções impostas por países ocidentais devido à guerra na Ucrânia. Para os dois países, o encontro é uma oportunidade para desafiar o Ocidente e, em particular, os Estados Unidos, que lideraram a adoção de sanções contra a Rússia e que irritaram Pequim com demonstrações de apoio a Taiwan. E vamos agora ao Reino Unido, onde a rainha Elizabeth II será sepultada na segunda-feira em uma cerimônia privada no Castelo de Windsor. Antes disso, milhares de pessoas fazem filas intermináveis para se despedir da monarca. A Casa Real informou nesta quinta-feira que o último adeus será fechado para os familiares. O corpo da rainha será sepultado na segunda-feira em uma cerimônia privada no Castelo de Windsor. A morte da monarca aos 96 anos, há apenas uma semana, encerrou o reinado mais longo da história do Reino Unido, 70 anos. O duque de Norfolk, Edward Fitzalan Howard, que prepara o funeral há 2 décadas, explicou que a vida de Elizabeth II merece uma homenagem apropriada. Ela será sepultada na segunda-feira às 19h30 no horário local, em uma cerimônia privada na capela familiar da Igreja de St. George, no Castelo de Windsor, após o funeral de Estado durante a manhã em Londres. Na sexta-feira, no mesmo horário, seus filhos, liderados pelo primogênito, o rei Charles III, participarão da cerimônia que é conhecida como Vigília dos Príncipes. A rainha descansará nesta capela com seu pai George VI, seu marido Philip de Edimburgo, sua mãe Elizabeth e sua irmã Margaret. Mais de 100 chefes de Estado e de governo e outras personalidades devem comparecer ao funeral do século. Entre eles estão o presidente americano Joe Biden, o brasileiro Jair Bolsonaro, o rei da Espanha Felipe VI e o imperador do Japão Naruhito.
Cachorros, gatos, passarinhos e até coelhos. Tudo normal no caso de um animal de estimação que está ganhando cada vez mais espaço nos lares brasileiros. Mas uma garotinha de Santa Catarina, a Lívia Gabriela, inovou e muito e surpreendeu na escolha de seu pet. Olha só. Uma criança ter animais de estimação é uma cena comum em qualquer lar. Mas e quando estes bichos são sapos? A pequena Lívia, de apenas 2 anos, brinca com eles sem medo algum. Você teria coragem? Foi há 5 meses atrás que tinha um sapo ali na rua e eu peguei o sapo, daí eu fui mostrar pra ela, daí na hora que eu mostrei pra ela, ela quis pegar ele na mão, a hora que ela pegou, eu fui tirar, ela começou no berreiro, eu gravei, quando eu postei na internet já viralizou na hora, né? A família mora em Tuporanga, cidade rural do Vale do Itajaí, Santa Catarina. O aparecimento destes bichinhos é normal na região durante as chuvas. O que mais surpreende é que Lívia não gosta apenas dos sapos, mas também de outros amiguinhos como a barata e a galinha. O preferido dela é a galinha. Ela se apaixonou pelo sapinho, né? Então ela tem eles como amigo dela. Ela vê um sapinho no papo, que nem ela fala, são os amiguinhos dela. E não só o sapo, ela gosta de todos os bichinhos, ela tá sempre brincando com algum, com os pintinhos, que a gente tem aqui, calopsita, ratinhos, hamster, né? Ela tem verdadeira adoração mesmo também, igual o irmão, né? Tudo começou por aqui. Quando o irmão Pedro postou alguns vídeos de Lívia na internet, mal podia imaginar que ia ser sucesso nas redes. Alguns vídeos postados já alcançaram mais de 20 milhões de visualizações. O gosto por animais de estimação vem de família. Não começou com Lívia, veio do irmão Pedro, que desde a infância também brincava com bichinhos diferentes. O que eu achei bem interessante, né, ela pegar assim, porque quando eu era pequeno eu também pegava e ela meio que puxou a minha barda. O irmão Pedro é quem grava todos os vídeos e posta nas redes sociais. Café, faz um vídeo de manhã, um vídeo à tarde, quando ela tá com algum animal eu gravo, e assim eu vou gravando os vídeos e postando sempre de noite. Mesmo sendo inusitada, essa amizade rende muitas risadas na família. E você, tem algum bichinho de estimação diferente? Olha, Lívia, admirável, viu? Corajosa você. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.